A gente recebe agora a Carla Moroso, que vai apresentar o projeto Morar Sustentável, de assistência técnica no assentamento 20 de novembro, aqui na capital. Ela atua desde 2001 no terceiro setor, desenvolvendo ações voltadas à promoção da justiça nas cidades. Em 2015, recebeu o prêmio Arquiteto Urbanista do Ano do SAERGS, que é o Sindicato dos Arquitetos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Carla. Boa tarde a todos e todas. Eu já fui apresentada. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Sindicato dos Arquitetos. Eu também sou diretora, e aí o sindicato me deu essa responsabilidade de estar aqui apresentando o projeto que está sendo desenvolvido pelo SAERGS, com patrocínio do CAL, dentro desse recurso dos 2%, para promover assistência técnica no Brasil todo. Vamos lá, então, vamos apresentar. Esse negocinho aqui é... Pois é, estou com medo de apertar. Bom, então, vamos mudar de lado para mim poder ler aqui. O objeto do projeto desenvolvido pelo Sindicato dos Arquitetos, ele vem na esteira, então, de toda a construção de assistência técnica, que vem desde que o Clóvis já fez o histórico aqui. E ele se coloca, então, no sentido de tentar fomentar práticas de assistência técnica e apoiar processos que tivessem em andamento. Então, foi uma construção feita no sindicato, e a contratação de assessoria, o objeto foi uma contratação de assessoria técnica para a elaboração dos projetos arquitetônicos complementares de diagnóstico de viabilidade técnica e econômica para o uso de tecnologias alternativas para o conforto ambiental e eficiência energética. É um nome gigante. E aí, eu, partindo do objeto, vou contar, então, como é que foi a construção desse projeto. Gente, isso passa muito rápido. Como é que volta aqui? Bom, para definir qual que seria o campo de atuação, a forma de intervir lá dentro do sindicato, a gente partiu de alguns princípios. Um deles foi de tentar apoiar ações voltadas para os movimentos populares dentro daquela lógica de promoção da justiça nas cidades. Então, era um momento... O sindicato estava bastante inserido em questões relacionadas a conflitos pela posse da terra, então, com uma relação muito próxima com as ocupações. Mas as ocupações não seriam, no caso, um objeto, um objeto de trabalho assim, que tivesse condições de a gente estar aportando, porque eles estavam com segurança nas suas posses. Então, como foi colocado aqui antes, um forte risco desse recurso não ter muito sentido e ser perdido, não se chegar numa materialidade. Não que não haja uma necessidade de apoio técnico nesse momento da garantia do direito à cidade e à moradia, porque ele é o que pressupõe. Então, a gente também fez, durante a elaboração do projeto, nós fizemos todas essas reflexões com relação à assistência técnica, a partir de que momento que ela se faz necessária e como é que ela pode estar sendo utilizada dentro do contexto político e social que a gente está vivendo. Um outro critério, então, foi a questão da materialidade da ação. Então, lá no sindicato, nós discutindo o projeto, nós queríamos chegar o mais próximo possível da materialidade dele. Então, o recurso ele não era muito grande, então não dava para nós pensar em projeto e execução de muita coisa. A gente tinha que tentar moldar ele de uma forma que fosse efetiva e levando como um critério essa questão da proximidade com a materialidade. A nossa capacidade de acompanhar, então o sindicato ele poderia trabalhar em todo o Rio Grande do Sul, mas nós somos poucos diretores, todos com as suas atribuições profissionais, inclusive, e então nós tínhamos que ter pernas para poder estar acompanhando isso, pernas para poder fazer as articulações, e isso é uma questão bem importante da assistência técnica. Todas as falas aqui falaram
dos arranjos, né, e das relações com outros atores que acabam aparecendo no andar, né, na caminhada. Às vezes a gente parte do pressuposto que a relação é com a prefeitura, e quando a gente está desenvolvendo o projeto, outros atores se colocam, outros desafios, e aí tu tem que fazer o que nós chamamos das costuras, né? Então, essa questão da nossa capacidade de acompanhar e de fazer isso foi também um critério de escolha, né? Um outro foi fortalecer os atores e os processos das redes nas quais nós estávamos inseridos, né? Não tinha sentido, naquele momento, nós tá nos colocando em apoio a atores que não estivessem na nossa rede, né? Então, isso também foi levado bastante em consideração. E um potencial e uma ação que desse visibilidade para a assistência técnica. Então, isso também foi uma reflexão feita no sindicato, no sentido de que a lei estava para fazer 10 anos, né? 2018, isso foi o ano passado, e que toda essa ação ela precisava ter visibilidade, despertar o interesse dos atores, tanto os profissionais, prefeituras, entidades, sociedade. Então, nós queríamos apostar numa estratégia, né, que, além de mais próximo possível na materialidade, conseguisse colocar a assistência técnica na pauta cotidiana nossa, não só dos profissionais, mas também despertar o interesse público pelo tema. Dentro dessa construção, e agora isso vai funcionar, nós apostamos, então, em complementar um processo que já vinha sendo construído, que é do assentamento 20 de novembro, na cidade de Porto Alegre. Qual é o contexto desse assentamento? Então, é uma ocupação de 2013, um assentamento do MNLM, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Dois movimentos que são parceiros, né, do SAERGS, em redes, né, como a rede da reforma urbana, tanto na escala local como na escala nacional. Então, são parceiros. Trazia a cooperativa 20 de novembro e o movimento trazem, né, consigo, na sua história de luta, a questão das áreas centrais, da função social da propriedade, dos conflitos fundiários, pautas que estão presentes cotidianamente na vida das pessoas que são, né, digamos assim, o nosso objetivo de atendimento, assim, das políticas de assistência técnica, né? Mesmo quando, independente do tema ou da ação, seja reforma, construção, regularização fundiária, espaços públicos, enfim, todas as pessoas que são o público-alvo, né, dessas ações, elas passam por essas discussões, esses debates, e aí nós, que também é, né, das pautas do sindicato. Um terreno da União, né, com posse reconhecida, e aí isso também a gente traz, porque isso é uma variável que contou, né, tipo, bom, nós vamos fazer uma ação de assistência técnica com recursos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul, né, e aí é um recurso que, enfim, né, aí baixa aquele peso da regulação, da regulamentação, como é que eu contrato, eu posso colocar recurso do CAL numa área irregular, como é que é a regulamentação disso. Isso gerou muitas conversas, muitos debates, né? Algumas coisas as entidades, né, e os profissionais estão dispostos a comprar a briga, né? Então, tipo, nós vamos lá e nós vamos romper, agora é o momento. Outras não, né? Então, no SAERGS, nós optamos em caminhar, não comprar essa briga, ter em mente essa pauta, né? Mas o fato de ser uma área com posse reconhecida, ou seja, não havia risco nenhum de despejo, né, foi um critério importante. Então, a área tem uma CDRU. Trata-se de uma cooperativa, de um assentamento, que eles são beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, né, que é um programa do governo federal que trabalha a questão da produção de moradia e que, no caso da cooperativa 20 de novembro, vai trabalhar a reforma, porque eles estão numa pré-existência, então aí já traz um outro contexto, né, de intervenção. E de um grupo de famílias que tinha um sonho do tamanho do direito conquistado por eles, né, muito além de um teto.
E o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, apesar de todos os ajustes que sofreram, né, eles têm limitações, né? E a Cooperativa 20 de Novembro ela tinha um sonho um pouco maior do que só a reforma, e que o programa não abarcava. Então, vamos lá. Obrigado. Bom, então, nós se inserimos, né, nós, Sindicato dos Arquitetos, se inserimos numa construção, numa caminhada do assentamento 20 de Novembro. Quando a gente fala assim que eles tinham um sonho maior do que só o teto, né, nós precisávamos dimensionar eles. Então, um pouco antes do edital, a cooperativa falava muito em sustentabilidade, que eles queriam um projeto sustentável. E aquilo tinha o tamanho do mundo, porque sustentabilidade é um conceito gigante, pode ser qualquer coisa ou muitas coisas. Para poder delimitar isso, e o Minha Casa Minha Vida Entidades, o contrato deles andando, e a gente tem que ter sempre em mente os tempos e os processos, isso é um dos desafios que a gente coloca mais na frente, foi promovido, então, um momento de pensar sobre isso, numa articulação entre o Sindicato dos Arquitetos, o CEDES, que é a ONG de direitos humanos que trabalha com essa pauta, a cooperativa e o Escritório de Arquitetura Humana, que é a assessoria técnica da cooperativa no Minha Casa Minha Vida Entidades. Dentro dessa... Opa, passou de novo. Brigando com... Bom, como resultado desse momento de pensamento e de planejamento, nós conseguimos conjuntamente estruturar de uma maneira mais pragmática, digamos assim, o foco da 20, da cooperativa em si. Então, eles se entenderam enquanto um espaço de luta, que tinham ações voltadas à sustentabilidade econômica, ações que precisariam de um espaço, e um espaço que foge da pauta da moradia, portanto, não é abrigado pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. Espaços de moradia que tinham relação direta com morar e conseguiam estar abarcados pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. E uma questão de sustentabilidade ambiental forte, mas com muitas dúvidas, né? Tipo, eles queriam tudo o que eles viam que existia em termos de sustentabilidade. Falavam em cisterna, eles queriam, falavam em telhado verde, eles queriam, falavam em coleta de água da chuva, eles queriam, placas fotovoltaicas, tudo. E isso tinha que ter um pensamento também técnico, um suporte técnico para poder orientar até que ponto realmente vale a pena investir em algumas tecnologias sustentáveis, considerando o perfil social e econômico das famílias, considerando a intenção deles com esse tipo de aporte. Então, esse foi um momento bem importante para poder organizar as ideias. Bom, diante disso, então, vem ao encontro disso melhor o edital, e conhecedores dessa realidade, desse processo, né, então o sindicato tenta se colocar nesse processo, dando um apoio, pensando de que forma poderia estar estruturando isso. Então, a maneira que foi pensada foi... Aqui é um esquema de como é que é o terreno lá. Aqui tem luzinhas? Não. O lilás, então, é o prédio, a pré-existência que está sendo objeto do projeto Minha Casa Minha Vida Entidades. Já? Gente! Bom, e na parte dos fundos, então, o prédio da sustentabilidade. Opa! Então, vou passar aqui um pouco da parte dos fundos, que são as suínas. Eu vou passar essa parte, então, para não entrar muito, mas é como é que as coisas se organizam, então, onde é que a gente bota tudo? Como é que as coisas se organizam nesse prédio, né? Então, essa parte rosa aqui é a parte da geração de renda, que fica fora do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que é onde se insere o trabalho do SERGS, junto com toda a questão de sustentabilidade, que eu vou mostrar agora. Os objetivos, então, do projeto Morar Sustentável é fomentar a sustentabilidade econômica do assentamento 20 de novembro, fomentar a sustentabilidade ambiental e promover a ampla divulgação da assistência técnica e suas possibilidades. Ele se organiza, o Morar Sustentável, então, em 6 etapas. A primeira delas é de elaboração de um diagnóstico sobre limites e possibilidades para a sustentabilidade. As ações dentro dessa etapa são validar o programa de necessidades, a questão da carta convite, foi feita uma carta convite
para selecionar os profissionais vinculados ao tema da sustentabilidade ambiental, a promoção do diálogo com moradores, entre os atores, o plano de comunicação, as vistorias, a elaboração do diagnóstico, a apresentação e a entrega de diretrizes projetuais. Com relação a isso, então, houve um momento de validação do programa de necessidades da parte da sustentabilidade econômica. Isso aconteceu na própria cooperativa, né, foi uma oficina, onde foi possível retomar o planejamento ocorrido um ano antes e realmente começar a dimensionar isso já numa perspectiva de sustentabilidade econômica e ambiental. A instalação, depois veio a parte já contratado o profissional, que foi o professor Márcio Dávila, da PUC, que tem expertise nessa questão da sustentabilidade ambiental, tecnologias alternativas, enfim. Teve toda uma ação, então, em conjunto com a comunidade para a instalação de medidores de temperatura e umidade, para pensar quais as estratégias de sustentabilidade seriam as estratégias adotadas. Estou tentando ir rápido. Opa. Teve um momento, então, de apresentação, debate dessas estratégias para com os moradores, apresentando os limites, as potencialidades, né, deles com relação às tecnologias apresentadas. Aqui uma síntese do que foi proposto, né, foram 7 estratégias, com seus prós e seus contras. Algumas delas foram absorvidas, estão sendo absorvidas pelo projeto, outras foram descartadas por questões de perfil econômico e, inclusive, da própria comunidade, né? Então, a partir daí, se iniciou um processo de compatibilização dos projetos em andamento com as propostas que estavam vindo mais de tecnologia sustentável. E aí acontece, então, os ajustes no projeto apresentado para o CAL, né? Nós tínhamos pensado que as coisas aconteceriam num tempo, e esse tempo estava muito ligado ao tempo de aprovação dos projetos elaborados no âmbito do Minha Casa Minha Vida Entidades, né? E aí não dá para descartar o contexto político, a questão de ser um recurso do governo federal, a questão dos repasses, dos tempos do Minha Casa Minha Vida Entidades. Isso gerou toda uma conversa na Caixa, na Prefeitura, né? Uma conversa do sindicato com a cooperativa no sentido de que pactuar entre todos os atores envolvidos que nenhuma ação promovida no âmbito do projeto do SAERGS poderia implicar em algum tipo de atraso ou prejuízo ao projeto maior, que é o das unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, algumas questões tiveram que ser adaptadas, uma delas foi a junção da fase 2 com a fase 4, que nós tínhamos pensado que nós íamos ter os projetos, e aí nós ia poder sentar com calma e compatibilizá-los com aqueles que não estariam em aprovação, mas, enfim, nós tivemos que juntar isso no mesmo momento. Então, está o Márcio fazendo propostas, e como nós estamos em vias de entrar na fase 2, né, no Minha Casa Minha Vida Entidades, né, as propostas são pensadas de modo, um exemplo prático, assim, uma das estratégias adotadas é das placas fotovoltaicas, por exemplo, que vão ser colocadas no terraço, na parte de cima. E isso tem uma implicação no PPCI, tem uma implicação também no uso lá de cima, a questão de utilizar telhado vivo na parte dos fundos tem uma implicação na utilização do segundo pavimento, se vai ter laje, como é que vai ser essa cobertura. Isso tudo tem uma implicação na planilha orçamentária da Caixa, que é um documento prévio para entrar na fase 2 do Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, todos esses arranjos eles têm que ser cotidianamente analisados. E, por fim, então, a gente pontuou alguns desafios que eu posso estar colocando no outro momento, né? Mas a gente trouxe aqui a questão de que, em tempos de políticas de austeridade, a gente precisa compartilhar saberes e técnicas. E um dos desafios desse processo todo é a compatibilização dos tempos, dos processos, dos profissionais, das disciplinas, né, que são os desafios da assistência técnica. E aí dizer que essa construção ela é feita por um monte de gente.
né, que são arquitetos, mas também que não são arquitetos, mas que têm uma bagagem de saberes, uma trajetória que é extremamente essencial para a construção desse projeto do Sindicato dos Arquitetos. E, com isso, então, o professor Márcio, a Maria Tereza, o Ezequiel, a Lola, a Tati, a Ni, a Carol, a Thay, o Pedrotti, enfim, é um grupo de pessoas, né, tentando fazer a assistência técnica acontecer de alguma forma. Era isso, então, muito obrigada.